assistindo hoje. Coloquei para gravar. Então, deixei essa lista, ficou faltando a gente corrigir o 8 e o 9. Então, a gente vai começar corrigindo, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui como aula 3. O que a gente falou, né, para só revisar os conceitos, caso alguém tenha alguma dúvida. A gente conversou, a gente está no capítulo 1 ainda da apostila, né? Hoje a gente vai fechar. Esqueci. Vê na cadeira. O vestido não, tá, listradinho? A gente vai falar um pouquinho sobre partículas atômicas, tá? A gente já conversou sobre a estrutura do átomo. E só para revisar, a gente tem que o átomo ele é dividido em duas regiões, pessoal, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que são sem carga, tá? E na eletrosfera, que é a parte externa, nós temos os elétrons, que são negativos. Então, isso a gente já conversou. O número de massa é um parâmetro muito importante, tá? Ele é calculado como a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Por que, Michele, já que é a massa do átomo, por que não entra, então, a quantidade de elétrons? Porque aqui, ó, gente, eu até coloco nessa tabelinha que a massa relativa do elétron ela é muito pequena. Ó, 1 dividido por 1836 dá um númerozinho pequenininho, que é insignificante quando a gente soma com os demais, tá? Então, por isso que quando a gente vai calcular, né, o número de massa, nós temos que o número de massa é somente prótons mais nêutrons. E aí aqui vocês vão reparar que tem um Z. Esse Z, gente, ele está associado ao número atômico, tá? O que é o número atômico? É a carga do núcleo. Se o núcleo tem prótons e nêutrons, toda a carga do núcleo é decorrente do número de prótons, dos positivos, tá? Então, seria essa a ideia. Bem, então, a gente consegue calcular o número de massa como prótons mais nêutrons. Logo em seguida, a gente conversou que os átomos eles têm quantidade de prótons e de elétrons iguais, mas que eles podem ganhar ou perder elétrons, formando íons. Esses íons podem ser de duas formas, né? Ânions ou cátions. Os ânions são quando ele ganha elétron, ele fica rico negativamente. E os cátions é quando ele perde elétron, ele fica positivo, né? Perdeu, então ele está com carga positiva sobrando. Logo em seguida, a gente definiu, né, como a gente consegue organizar em grupos esses átomos, esses elementos químicos, né, até mesmo íons, que estão associados à igualdade de alguma propriedade. Quando a gente fala em isótopos, tá? A gente está falando que eles têm a mesma quantidade de prótons. Então, nesse caso, elementos com o mesmo número atômico, mas, né, nesse caso, mesma quantidade de prótons. Então, sempre vai ter, gente, na palavrinha, né, alguma letrinha que vai nos ajudar a recordar. Isótopos, o P é de mesma quantidade de prótons. E aí, coloquei aqui uma comparação, né, um exemplo. Cloro, ele apresenta o mesmo número atômico em ambos. Os isóbaros são os que têm o mesmo número de massa. Então, a letrinha A aqui no centro nos ajuda a recordar, né, que nós temos o parâmetro que a gente está utilizando é o número de massa. Isótonos é os que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, quando eu faço o cálculo, né, do número de massa menos o número atômico ou o número de prótons, a gente encontra o número de nêutrons, nesse caso aqui, ele deu 20 e são iguais, né? Por isso ele é isótonos. E para fechar, a gente falou sobre os isoeletrônicos, que eles apresentam o mesmo número de elétrons. Então, aqui eu preciso levar em consideração a carga que eu tenho ao lado, né? Que vai indicar, gente, quantos elétrons ele ganhou ou ele perdeu. Caso não tenha carga, significa que ele é um átomo e a gente pode usar o número atômico, o número de prótons, para dizer que é igual ao número de elétrons, se ele é átomo. Então, nesse caso, aqui o sódio ele tinha 11, mas ele perdeu um elétron, ficando com 10. A Cássia respondeu bem.
o oxigênio ele teria 8 e ganhou 2, então ele fica com 10. O neônio, ele só tem 10, não ganhou nem perdeu. Então, pode ligar. Então, nesse caso, ele fica com 10, tá? Então, isso foi uma revisão do que a gente já tinha visto. E aí, eu deixei o exercício 8 e o exercício 9 para vocês fazerem. O exercício 8, ele fala o seguinte: qual o número atômico e o número de massa de um íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons? O que é importante, gente, de informação aí nesse exercício? Nesse exercício, é importante que vocês vejam, né? O que seria um íon monoatômico? Significa que ele só tem um átomo. Por exemplo, a gente está trabalhando com oxigênio puro. Quando a gente está com O2, significa que ele é diatômico, né? Tem 2 átomos. Monoatômico é porque ele só tem um átomo, tá? E aí, com carga 3+. O que significa essa carga 3+, pessoal? Essa carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons, né? E aí ele tem 10 e 14 nêutrons, 10 elétrons e 14 nêutrons. Então, o que a gente tem de informação, né? Se ele está com uma carga 3+, que significa que ele perdeu 3 elétrons, né? E ele tem 10, que significa que ele tinha 13, né? Então, se eu tenho 13 reais, coloco num bolso, e aí o bolso da minha calça está furado, por exemplo. Coloquei uma nota de 10 e 3 moedas de R$1. O que vai acontecer? Tipo, perdi as moedas. Eu voltei para casa somente com 10 reais. Então, nesse momento, eu tenho 10 elétrons, mas eu perdi 3, então eu tinha 13. Por isso que a quantidade de prótons é 13, assim como o número atômico, que é 13 também. Ah, Michele, como é que eu acho o número de massa? Lembra que a gente conversou que era prótons mais nêutrons? Se eu já sei que prótons são 13, 14 nêutrons, que é o que eu tenho, dá 27. Então, a gente fecha o exercício. Dúvidas no 8? Vocês estão no mudo, tá, gente? Se quiserem falar, tem que tirar do mudo. Eu coloco no mudo para poder não ficar fazendo chiado. Bom dia, professor. Bom dia. Professora, meu nome é Carlos Alberto. É porque está o nome da minha esposa, Claudiane, que ela também usa esse aplicativo aí. Eu estou tentando tirar aqui o nome dela, mas não estou conseguindo. Não, tudo bem, sem problema. Ficou alguma dúvida, pessoal, no 8? Não? Então vamos para o 9. Número 9, ele diz o seguinte: um íon A2- é isoeletrônico de um íon B2+. Sabendo que o número atômico de A é 34, qual será o do B? Então, a informação que ele me dá é a seguinte: ele tem 34 de número atômico, de número de prótons, tá? Ele é A2-, e ele é isoeletrônico do B2+. Ele quer saber o número atômico do B. Beleza. Quando ele me diz que tem 34 prótons, né? E que ele é 2-, esse 2- significa que ele ganhou 2 elétrons, né? Então, se ele tem 34 e ganhou 2, ele tem quantos elétrons? 36, certo? Olha o que é interessante. Ele é isoeletrônico. Então, a quantidade de elétrons que eu tenho aqui no A é igual à quantidade de elétrons que eu tenho no B. Então, eles vão ter, né, 36 nos dois. Então, ó, o B tem 36 elétrons, mas ele perdeu 2 elétrons, né? Então, significa que antes ele tinha 38. Então, o número de prótons dele, ou o número atômico, é 38. Então, repara, é um exercício com conceitos simples, né? A gente está falando daquela primeira parte de atomicidade, mas que tem que levar em consideração que tem que interpretar o exercício bem. Senão, pode gerar alguma confusão aí, né, em relação aos resultados. Dúvidas no 9?
Não. Não? Beleza. Então, gente, visto isso, né? A gente vai continuar o nosso capítulo 1. Quando a gente termina essa primeira parte, né? A gente entra na parte de distribuição eletrônica. O que seria? Eu sempre brinco, gente, que a distribuição eletrônica é o endereço do elétron. Lembra que a gente conversou que eu tenho a eletrosfera? A eletrosfera ela é muito grande. Então, quando eu quero achar, né, o endereço do elétron, eu preciso fornecer algumas informações. Por exemplo, se eu vou mandar uma encomenda para uma pessoa, eu preciso colocar, né, o nome tipo, da rua, o número, o bairro e a cidade, o estado, algumas informações. Senão, essa encomenda não vai chegar, certo? Então, o que a gente faz para encontrar o elétron? Tem que fornecer 4 informações, como se fosse o endereço, o número, o bairro e a cidade, né? E aí a gente chama de números quânticos, seria a localização do elétron. Como é que funciona a eletrosfera, pessoal? Primeira parte importante é a gente imaginar o seguinte: eu tenho um núcleo, ao redor eu tenho a eletrosfera. Nessa eletrosfera, ela é dividida em 7 camadas. Então, os primeiros números quânticos, né, que é o número quântico principal, ele é representado pela letra N minúscula, ele indica a camada que o elétron está. Existem 7 camadas. Então, nesse caso, ó, a gente pode representar a camada por letra, que começa na letra K e vai até a letra Q, em ordem alfabética, ou pelo número 1 até o número 7. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, assim sucessivamente até o 7. Isso se chama número quântico principal, a camada em que o elétron está. Depois que eu defino a camada, gente, a gente tem uma próxima divisão, que seria o número quântico secundário, como se fosse o seguinte: eu escolhi a porta do armário que eu quero abrir. Quando eu abro essa porta, eu tenho várias gavetas ali dentro. Eu preciso... Ô, Carlos, eu coloquei no mudo por causa do barulho. Aí eu vou te pedir para só deixar no mudo, senão vai ficar fazendo muito barulho. Tá? Vou colocar. Obrigada. Aí a gente abre a porta do armário. Quando a gente abre a porta do armário, tem várias gavetas. E aí eu preciso escolher qual é a gaveta que eu vou colocar, por exemplo, um determinado objeto. Então, a primeira parte seria abrir a porta do armário, seria a camada. E aí, beleza. Feito isso, a gente vai ter algumas opções. Eu tenho 4 opções de gavetas, tá? Que a gente chama de número quântico secundário. O número quântico secundário é chamado de subnível ou subcamada, que pode ser S, P, D e F. Ele é representado, gente, pela letra L minúscula, tá? E se eu for numerar, ele começa no 0. Então, repara, o principal começa no 1. Ficaria N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Quando eu venho para a subdivisão da camada, é L, e começa em 0. Então, seria L0, L1, L2, L3. S, P, D e F. Lembrando que tem algumas informações importantes. Cada camada, gente, tem uma quantidade máxima de elétrons que ela acomoda, assim como cada subcamada, subnível, tá? Por exemplo, o S só acomoda até 2 elétrons, até 2 elétrons. O P até 6, o D até 10 e o F até 14. Beleza. Aí a gente começa a falar sobre orbitais. O orbital, gente, a gente representa por uma caixinha. E é o seguinte, cada caixinha ela acomoda até 2 elétrons. Então, por exemplo, se o S acomoda no máximo 2, eu só preciso de uma caixinha. Então, eu sempre falo que o número de caixinhas são os números ímpares, 1, 3, 5, 7. Se eu multiplico por 2, eu tenho a quantidade máxima de elétrons. 2, 6, 10 e 14. Então, normalmente eu falo isso com os alunos. Grava aqui, são os números ímpares, 1, 3, 5, 7. É a quantidade de orbital, que é a caixinha. Multiplica por 2 para você saber o máximo de elétrons, né? Então, a gente tem o seguinte, no subnível S,
ele vai ter somente um orbital, que é uma caixinha. No P, ele pode ter 3 caixinhas. No D, ele pode ter 5. E no F, ele pode ter 7. E aqui, gente, eu coloquei só para organizar aquele número máximo por camada. Aqui a gente vai conversar mais à frente, que se chama um diagrama, né? Diagrama de Linus Pauling. É um diagrama em que Linus Pauling tentou organizar essa distribuição de elétrons, né? De uma maneira energética. Como é que é isso? A primeira linha representa a primeira camada K. A segunda camada L, camada M, camada N, camada O, P e Q. E aí a gente tem a quantidade de elétrons. Por exemplo, na primeira camada, o máximo são 2, o máximo são 8. Então, é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Eu preciso decorar isso, professora, com o tempo, né? Fazendo muito exercício, vocês já vão ter isso aí no sangue, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Tá. E aí, lembra que eu falei dos orbitais, das caixinhas? Essas caixinhas, elas vão receber numeração. Por quê? Eu quero achar o endereço do elétron, lembra? Então, eu preciso dizer em qual caixinha eu estou. Como é que é feito, gente? É muito simples. A gente sempre vai escolher a caixinha do meio e chamar de 0. Como no S só tem uma caixinha, aqui sempre vai ser 0. Né? E aí o número quântico é representado pela letra M, o terceiro. Se chama número quântico magnético. É exatamente a caixinha que a gente parou com o último elétron na distribuição. Então, por exemplo, vamos pegar o F que tem 7. Olha como seria. O F no meio é 0. A caixinha do meio. Quando eu ando para a direita, eu estou nos números positivos. Então, mais 1, mais 2, mais 3. Quando eu ando para a esquerda, eu estou na reta dos números negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Então, isso aqui seria o número magnético para a gente localizar em qual orbital nós estamos. E o último é o que a gente chama de número quântico de spin, que é o próprio elétron. A gente representa por setinhas. Então, vamos supor que eu tenho 2 elétrons, eu vou colocar 2 setinhas. Vamos supor que eu tenho 5 elétrons, eu vou preencher tudo com 5 setinhas, tá? Então, os elétrons são as setinhas. Por convenção, setinha para baixo diz que o spin é positivo. Setinha para cima diz que o spin é negativo. Então, isso é uma convenção utilizada. Aqui eu coloquei um resumo. Então, por exemplo, o nível, que é a camada, gente, a gente chama de número quântico principal e ele varia de 1 até 7 e é representado pela letra N minúscula. O subnível ou subcamada é o que a gente chama de secundário, é representado pela letra L minúscula, tá? E aí a gente pode ter L igual a 0, que é o subnível S, L igual a 1, que é o subnível P, L igual a 2, que é o subnível D, aqui tem um errinho, tá? É D. L igual a 3, que é o subnível F. Já o orbital é o que a gente chama de número quântico magnético, é a caixinha, né? Então, a gente tem que lembrar que o número de caixinhas são os números ímpares. Ó, o primeiro, uma caixinha, 3, 5, 7. Como é que eu vou achar o número magnético? Lembra que o do meio é sempre o 0. Andei para a direita positivo, andei para a esquerda negativo. E o último, né, que tem a ver com spin, com elétron, setinha para baixo positivo, setinha para cima negativo. Agora, gente, eu queria falar com vocês como é feita essa distribuição de elétrons, né? Dentro desses orbitais, dentro dessas caixinhas. Né? A gente precisa colocar os elétrons ali dentro. Quando eu tenho um número de elétrons, por exemplo, 5 elétrons, tá? Eu vou começar sempre a preencher as caixinhas da esquerda para a direita. E da seguinte forma, pessoal, sempre um elétron em cada caixa. Nunca eu coloco 2 na primeira caixa para depois botar 2 na segunda, não. Ó, se eu tenho um elétron na primeira caixinha. Quando eu tenho 2, eu coloco o primeiro e o segundo na segunda caixinha. Eu só venho colocando outro elétron na caixinha, na mesma caixinha, quando eu já preenchi todas as caixinhas vazias. Por quê? Porque o gasto energético é muito elevado para colocar um elétron junto com o outro, né? Então, a ideia é que
A gente coloca primeiro elétrons em todas as caixas vazias e depois venha preenchendo com, né, elétrons na mesma caixa. Seria essa a ideia. Então, um elétron, uma caixinha, coloquei. 2 elétrons, coloco na primeira, coloco na segunda. Se eu tiver 3, eu vou preencher as 3 caixinhas. Quando eu venho com 5 elétrons, ó, coloquei 1, coloquei 2, coloquei 3. Para eu colocar o quarto, eu vou colocar na mesma caixinha que já estava preenchida. Sempre da esquerda para a direita, mas repara, sempre com os pins contrários. Um para cima, o outro para baixo. Então, a gente sempre começa com setinhas para cima. Fechei todas as disponíveis que tinham. Volto preenchendo, mas sempre com setinhas para baixo. Então, essa é a ideia. Isso é importante. Então, o que Pauling fez, né? Linus Pauling. Ele organizou num diagrama de maneira a facilitar a ordem da distribuição, né? Então, aquele 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 que vocês já devem ter visto aí em algum momento, né? A gente tem essa organização de Linus Pauling para facilitar a nossa distribuição. Só que eles não são organizados em ordem numérica. Eles são organizados em ordem de energia. Então, repara como é que é feito. Ó, 1s, aí eu venho 2s. Aí eu venho lá para cima, 2p, 3s. Depois eu venho 3p, 4s. Então, repara, eu não terminei o 3. Eu fui para o 4s, porque é menos energético, para depois ir para o 3D. Ó, 3D, 4p, 5s. Aí eu venho 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S. Aí eu venho 5F, ali é 5, tá? 6D, 7P. Então, essa organização são em setas na diagonal. Então, a gente organiza dessa forma porque a gente tem um menor gasto energético. E aqui embaixo eu coloco ele já organizadinho, tá? Michele, e esses números aí que estão elevados? Então, gente, no diagrama de Linus Pauling, a gente pode organizar com o número máximo de elétrons. Isso não significa que sempre vai ter, por exemplo, 4p6 na minha distribuição. Eu posso parar em 4p1, em 4p2, de acordo com a quantidade de elétrons. Esse expoente é a quantidade de elétrons. O númerozinho que está na frente indica a camada que eu estou. A letrinha vai dizer a subcamada, tá? E o expoente indica a quantidade de elétrons. Então, ó, aqui tem isso que eu acabei de falar para vocês. Esse Nzinho na frente indica a camada ou o nível. O S, ou o P, ou o D, ou o F é o subnível que eu estou. O X é o número de elétrons, que é o meu expoente. Beleza. Vocês vão ouvir, às vezes, né, em algum exercício, algum vídeo, camada ou nível de valência. O que significa isso, gente? É a camada mais externa, então seria o maior N que eu tenho. Michele, como é que eu faço a distribuição, então? Olha, eu vou olhar na tabela periódica, por exemplo, vou verificar que o hélio tem 2 elétrons. Então, como é que eu faço a distribuição? 1s2. Agora, o cloro, gente, ele tem 17. O que eu faço? Eu vou distribuindo, somando os expoentes até alcançar o número. Então, ó, 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 5, 17. Repara aqui, ó, poderia ser 3p6. Aqui é o máximo que a gente tem. Mas eu não preciso completar o máximo. Eu preciso completar até alcançar o número de elétrons que eu tenho no átomo, tá? Então, isso é importante. Bem, aqui o zinco, a mesma coisa. Se eu somar todos os expoentes, eu vou chegar no 30, que é a quantidade de elétrons que eu tenho. Passei. Tá. Então, gente, aqui, ó, eu coloquei o diagrama, coloquei o máximo, que deveria ser, né, S2, P6, D10, F14. Lembrando que esses números não podem passar dessa quantidade. Então, por exemplo, não existe P7, não existe D11. O máximo é 10, o máximo é 6, tá?
Aí eu coloquei o exemplo do átomo de cobalto. O átomo de cobalto, ele tem 27 elétrons. Quando eu faço a distribuição seguindo o diagrama de Linus-Pauling, repara, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, para poder fechar 27. Ordem crescente de energia. Se eu fosse organizar em relação à camada, ao número, né? Seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, 4s2. Repara, aqui está invertido. Por quê? Porque a gente está falando em ordem geométrica, em organização por camada. Por exemplo, qual a camada mais externa do cobalto? É o 4. Ué, Michele, não tinha que ser o último? Não. É sempre o de maior número. O número na frente não indica. Esse coeficiente está falando a camada. Então, o maior número é a maior camada. Então, 4s2 é o subnível mais externo. 3d6 indica o quê, pessoal? Indica o subnível de maior energia. No caso, é 3d7, tá? 3d7. Nesse caso aqui, é o de maior energia. É o último. Mas o mais externo, a camada mais externa é a quarta, 4s2. Ah, Michele, se eu quiser fazer uma distribuição em camadas, né? Para a gente distribuir em camadas, a gente faria da seguinte forma. Eu venho ali e vejo todo mundo que é da primeira camada. Repara, só o 1s2. Todo mundo que é da segunda camada, eu tenho 2s2 e 2p6. Vou até usar aqui a anotação para ficar um pouquinho mais claro, ó. Primeira camada tá aqui, ó. Só tem 2 elétrons. Aí eu vou para a próxima camada, a segunda camada. A segunda camada eu tenho 2s2, 2p6. Então, 2 com 6 dá 8. Por isso aqui o L é 8. Aí eu vou para a terceira camada. A terceira camada, nós temos, ó, 3s2, 3p6 e o 3d7 também. Isso aqui dá 15. Por isso que na terceira camada eu tenho 15 elétrons. E aí, na minha quarta camada, eu só tenho 2 elétrons, que é exatamente o que está aqui. Então, gente, para eu organizar em camadas ou em níveis, eu sempre vou olhar o númerozinho que está na frente, porque ele que vai me dizer qual camada que eu estou trabalhando. Certo? Entenderam? A senhora pode repetir para mim? Eu fiquei meio em dúvida. Tá. Qual parte, Alexandre? Da camada mesmo. Da camada? Beleza. É o seguinte, aqui a gente tinha conversado que cada linha representa uma camada, né? Então, o númerozinho que está na frente é a camada. Então, por exemplo, um S2, eu só tenho ele com o número 1 na frente. Então, a quantidade de elétrons na primeira camada, que significa a primeira linha, só tem 2 elétrons. Agora, quando eu vou ver na segunda camada, é todo mundo que tem o número 2 na frente. Quantos elétrons eu tenho? 2 com 6 dá 8. Na terceira camada, eu não posso considerar somente 2 com 6, que dá 8. Eu tenho que pegar todo mundo que tem o número 3 na frente, que é a terceira camada. E aí seria 2 com 6, 8, com 7, 15. Por isso que na minha camada M, que é a terceira, né, a gente tem ali que seria 15 elétrons. Ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Porque a gente pode representar por letras ou números, né? Então, a quarta camada é todo mundo que tem o número 4. Nesse caso, nesse elemento, no 27, é só o 4s2. Por isso que ele só tem 2 elétrons. Seria essa a ideia em relação aos níveis. Então, a gente segue a distribuição aqui, por ordem energética, né? E coloca, gente, essas camadinhas aqui, é só uma outra forma de representar. A gente pode pedir, por exemplo, para vocês apresentarem somente a distribuição elétrica, né? Eletrônica, desculpe, em
subníveis energéticos, que seria isso aqui, subníveis, né? S, P, D, F, ou em níveis, em camadas, que aí vocês teriam que colocar K, L, M, N. Certo? Melhorou, Alexandre? Sim, tranquilo. O restante dos alunos? Tranquilo, tranquilo também. Tá calor. Vou entender. Beleza. Eu acho que eu coloquei alguns exercícios para a gente fazer juntos. Esqueci de tirar isso aqui para apagar, senão vai para outra folhinha. Então, alguns exercícios complementando a nossa lista, tá? São 12, são 14. Qual o número máximo de elétrons que o nível N comporta? Qual o número máximo de orbitais que o subnível D comporta? A 12 diz o seguinte: utilizando o diagrama de Pauling e considerando o elemento químico tungstênio, de número atômico 74, responda: qual a distribuição eletrônica por camadas ou níveis energéticos? Qual a distribuição por subníveis energéticos? Quais os elétrons mais externos e quais os elétrons com maior energia? O que a gente faz nesse 12, pessoal? O 10 e o 11, né? A gente parou no 9 da primeira lista, é uma complementação da lista. O 10 é só a gente ver quantos elétrons tem na camada N. O 11 está associado ao subnível D, né? Tem que ver quantos elétrons tem. Mas o 12 é bem parecido com isso que a gente acabou de fazer do cobalto. A gente vai seguir aqui até chegar a 74 elétrons, que é um tungstênio. E aí a gente vai responder, né? Quantos a distribuição em camadas, que seria isso aqui, a distribuição em subníveis, que seria isso aqui, e depois vai falar qual é o de maior energia e qual é o mais externo, de acordo com a distribuição. Então, esse é o 12. No 13, ele fala o seguinte: dê a configuração eletrônica do íon sódio, sabendo que o número atômico é 11, mas repara, é configuração de elétrons, né? E o sódio, ele tem 11, mas aconteceu alguma coisa, ó, ele perdeu um elétron, então vocês vão distribuir 10. A mesma coisa vai ser feita com enxofre. O enxofre tem número atômico 16, e eu peço a configuração eletrônica do íon S2-. Então, nesse caso, ele teria 16 e vocês vão distribuir 18, certo? Acham que conseguem fazer esses exercícios para a gente poder corrigir? Ok, vamos tentar. Tem que tentar. Beleza. Então, eu vou colocar aqui. Espera aí. Eu coloquei esses slides lá no Google Classroom. Vocês chegaram a ver? Eu posso mandar aqui no grupo só os exercícios, porque aí vamos supor, quem terminar o 10, o 11, o 12, já pode fazer o 13 e o 14. Deixa eu abrir aqui a lista e mando para vocês. Enquanto isso, podem tentar começar o 10, pessoal. Quem tiver com o Google Classroom aberto, já vai baixando a aula lá para poder consultar.
Só ver a lista uma em cima da outra e eu acabei apagando. Vou ter que copiar por aqui mesmo, pelo slide. Já vou abrir, tá, gente? Só para poder mandar aqui no grupo. Mandei aqui no grupo do WhatsApp. E aí já mando o outro também, até o 14. Porque aí vocês já vão... Quem terminar já dá para ir fazendo o restante. Eu acho que eu vou parar a gravação para não ficar muito longa. E aí, quando a gente começar a correção, a gente volta e